A comparação tem roubado a tua paz e eu vou te provar por quê. Você tem que entender qual é a relação que existe do ponto onde você está, o ponto onde você quer estar. Existe uma relação e no meio disso existe algo que você precisa entender, pois essa distância do ponto em que você está agora e do ponto em que você quer estar, para qualquer coisa que você quiser fazer na vida, o segredo existe por aí. A comparação é boa só na questão em que você precisa se espelhar nas pessoas que já estão no sítio onde você gostaria de estar, para desse modo você conseguir se espelhar, você conseguir identificar quais são os padrões, quais são as ações que elas têm ou que elas tiveram ao longo da sua jornada para conseguirem chegar aonde você está. É injusto você comparar o teu ponto 1 com o ponto 100 de alguém. Por quê? Porque para essa pessoa estar no ponto 100, ela passou por várias etapas. Passou por ponto 2, passou por ponto 3, passou por ponto 4, no ponto 10, ponto 20, ponto 30 e assim sucessivamente até chegar ao ponto 100, que é tão almejado e que você também gostaria de estar. Não é errado você querer estar num patamar onde as pessoas estão, mas o errado é você se comparar com essa pessoa querendo estar aonde essa pessoa está, sem você de facto trabalhar para estar. Vou te dizer algo. Na natureza existe um ciclo e para todo tipo de coisas existe um ciclo que não podem ser quebrado. Para as coisas serem estabelecidas, as coisas seguem um padrão estabelecido pela própria natureza. Existe o momento de identificação da terra ou do objetivo em que você quer estar. Existe esse mapeamento. Eu quero estar aí. Vou enxergar as pessoas onde é que eu quero estar. E depois disso, existe o tratamento no caso da terra, ou conseguir se estabelecer ou se colocar em sítios propícios que vão de acordo com aquilo que você quer estar, ou em locais que você quer atingir patamares. Então, entendendo que a natureza já nos explica que existem ciclos que não podem ser quebrados, você precisa perceber que vamos pela natureza e vamos pela produção ou pela plantação. Na plantação, para você conseguir colher um fruto ou cultivar uma árvore que posteriormente vai te dar frutos, você precisa primeiro identificar que fruto é que você quer para ir buscar os tipos de semente que vão te dar aquele fruto. Por isso é que os caminhos que você segue têm que ser de acordo aonde você quer ir. Se você quer ir para a Espanha, o caminho é um. Mas se você quiser ir para Lisboa, por exemplo, eu estou aqui no norte de Portugal, o caminho ou a direção também é outra. Então, você precisa identificar para onde você vai, para assim você conseguir visualizar o mapa e ter a direção específica de onde você vai. Por exemplo, na plantação, precisamos pegar o fruto e plantar. Depois que plantamos o fruto, precisamos cuidar desse fruto até ele chegar na fase de seu crescimento e depois, posteriormente, na fase de colheita. Uma ideia é considerada a uma semente. A semente, se você não pôr na terra, ela não servirá de nada. Certamente se estragará com o tempo, pois algo que funciona ou que funcionaria hoje, daqui a alguns dias pode ser totalmente inviável ou pode ser uma ideia que já não será aplicada daqui a tempos. O mesmo, por exemplo, com frutos. Se você ficar com muito tempo com o fruto
guardado, certamente essa semente se estragará ao longo do tempo, pois ela precisava de ser colocada na terra para assim ela ter o seu crescimento ou a sua germinação. Então, sabendo que ideia sem prática não vale nada, você precisa entender que você precisa pôr em prática as ideias que você tem, assim como os frutos ou como as sementes, você precisa plantar para que ela te dê frutos. A ideia em si nunca vai te dar nenhum retorno se não for aplicado. O fruto nunca vai te dar, a semente nunca vai te dar um fruto se não for plantado. Então, você precisa plantar e depois você precisa cuidar, colocar em manutenção esse local de plantação, pois se você também posteriormente não cuidar do fruto ou da semente que você plantou, certamente aquela plantação será estragada pelas ervas daninhas, pelos insectos e por outras coisas maliciosas. Assim são, por exemplo, as ideias ou os tipos de conceito que você precisa fixar dentro de ti. As ideias para serem fixadas ou os hábitos para serem fixados em nós precisam levar um tempo até elas fazerem parte de nós. Por exemplo, um tipo de mentalidade, você está a construir uma mentalidade nova. Você precisa estar em locais propícios que favorecem o crescimento dessa nova percepção, dessa nova mentalidade que você está a adquirir. Pois as pessoas podem ser esses insectos maliciosos que vão combater o crescimento da tua ideia. Assim como na plantação, os insectos combatem para a não proliferação ou não crescimento dos frutos ou daquilo que você plantar. As pessoas em que você convive podem ser os insumos necessários para a tua plantação ou insectos que vão estragar o que você está a plantar. Então, comparação. Por que eu estou a relacionar isso com comparação? Porque se você entender que existe um ciclo para desde a plantação até a colheita, você não passará a invejar a lavra dos outros. Você se focará em plantar, em cultivar a sua própria lavra, pois o resultado que você procura não virá através de observar ou tentar se menosprezar por os outros estiverem a viver e a colher coisas que você gostaria, mas você colherá porque você tem a ideia ou o entendimento que para você colher algo, você precisa plantar, cuidar e posteriormente colher. Não se compare, não compare o teu nível 1 ou o teu ponto 1 com o nível 100 de alguém, porque você já entendeu que para essa pessoa chegar até nesse nível 100, existiram várias etapas, várias coisas que quem está do outro lado não enxergou, porque na maioria das vezes nós só conseguimos ver a plantação ou só prestamos atenção no momento em que a coisa já começou a dar fruto. Raramente verás pessoas apaixonadas pelo processo das pessoas, pois no processo, muitas das vezes, existem críticas, existem muitas coisas contrárias. Então, em vez de você prestar atenção no fruto, vai nessa pessoa que está a colher esse tipo de plantação e pergunta qual é o processo que ela passou para chegar nessa colheita. Já agora, antes de eu continuar, deixa o teu like aqui, é a única forma que você tem de me ajudar, não custa nada para ti. Deixa o teu like ou se inscreva.
faça uma das duas coisas, ou se preferires, ou se fizer sentido, faça as duas coisas. Então, vamos continuar. Então, você precisa, em vez de invejar ou tentar querer estar no lugar onde essa pessoa está só por estar, vai até essas pessoas que já estão nos locais ou nos patamares que você deseja estar para pedir ou entender como você chegará aonde essas pessoas estão. Pois existem etapas, existem fases que precisam ser cumpridas, que se você não cumprir, eu lamento de dizer que você nunca terá esses resultados. Então, não se compare. Busca aprender com as pessoas que já estão no sítio onde você está. Vai ser muito importante para ti, pois isso vai ajudar no teu crescimento. Se você não herdar uma fazenda já feita, você certamente precisará comprar o terreno, trabalhar o terreno e posteriormente plantar e mais tarde colher. Se você não está nessa posição de quem já recebeu algo feito, então você precisa seguir os ciclos naturais das coisas, pois se você quer se tornar uma pessoa fisicamente grande, você sabe que você não vai simplesmente acordar de um dia para a noite, de um dia para o outro, já com o corpo estabelecido. Você precisa treinar, treinar, treinar e treinar até ir se aproximando de onde você deseja estar. E uma coisa, é muito importante você passar esse processo e você entender como isso funciona. Porque imagina comigo, uma pessoa que já recebeu uma coisa feita, essa pessoa não entende como foi o processo para a formatação dessa coisa. Então, a vantagem de quem fez e passou o processo é que ela entende como é que é feito, como é que é estabelecido essas coisas. Então o processo transformou. Mais uma vez digo, não se compare. Entenda por que as pessoas estão no sítio onde estão e aprenda com essas pessoas. Obrigado por me assistir. Obrigado. Estamos juntos. Já não há condições para estar aqui para fazer, estão a trabalhar, então vou parar por aqui. Ficamos por aqui. Estamos juntos. Se inscreva ou deixa o teu like. Se fazer sentido, faça as duas coisas. Mas a ideia é uma. Não se compare. Não se compare.